Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, com as famílias de vocês. Obrigado por nos acompanhar em mais uma narrativa politicamente incorreta. E hoje nós queremos falar sobre a série do coração dos pais aos filhos. Lembrando que nessa série nós queremos, relacionando com a outra série, quando Jesus Cristo, Rei Judeu das Nações, nós queremos lembrar que esses últimos dias, os dias que antecedem a volta de Cristo, serão dias em que a Bíblia faz a previsão de que o coração dos pais se voltariam para os seus filhos e o coração dos filhos estariam conectado aos corações dos seus pais. E Deus coloca isso como condição sine qua non para não haver maldição sobre a terra. Ou seja, quando há divisão e quando há guerra entre pais e filhos, filhos biológicos, filhos espirituais, filhos adotivos, quando há essa indisposição, quando há essa guerra entre gerações, fatalmente todo tipo de maldição vem sobre a terra, vem sobre as pessoas. E Deus não quer que venha maldição sobre nós, Deus é bom, Deus é gracioso. Então nós precisamos olhar com muito carinho sobre essas questões. Eu sei que nós estamos vivendo dias de grande confusão e o sistema do anticristo, através dos globalistas, das grandes corporações internacionais, vem trabalhando exatamente contra essa necessidade, que é do coração dos pais estarem conectados com os corações dos filhos, essa necessidade de relacionamento, de entendimento. O próprio fato de amaldiçoar os mais velhos nesse período de pandemia como se fosse grupos de risco, Então é uma espécie de maldição, Vocês vão ficar doentes, vocês vão morrer, Se vocês não ficarem doentes e morrerem, vocês vão fazer os outros ficarem doentes e vão fazer os outros morrerem, Então é uma espécie de maldição, Uma espécie não, é uma maldição explícita, E nós deveríamos rejeitar todo tipo de maldição. Não estou negando a realidade desse vírus, assim como não é possível negar a realidade de mais de 200 outros tipos de vírus relacionados à gripe e relacionados a situações complicadoras de estado gripal, de problemas respiratórios, Então não se trata de negar isso, se trata de entender que os vírus sempre estarão aí, eles sempre sofrerão mutações, nós sempre teremos novos vírus surgindo naturalmente ou manipulado pelos homens, seja intencionalmente ou por acidente. Então essa é uma realidade. Então há vários outros vírus e se nós usarmos os próprios números da Organização Mundial da Saúde, ainda que eles fossem verdadeiros, nós veríamos que esse vírus não é o mais mortal e o pior que existe, da maneira como os ditadores, os governantes ditadores têm usado para nos imobilizar e para tirar os nossos direitos e para fragilizar o relacionamento entre pais e filhos, fragilizar o relacionamento entre cristãos, entre judeus e cristãos. Então nós precisamos prestar bastante atenção nisso, E sermos motivo de bênção e de cura para as outras pessoas, Deus nos chamou para isso. Jesus Cristo disse que aqueles que crescem nele, ou seja, aqueles que de fato se tornassem cristãos, aqueles que de fato recebessem o Espírito Santo e fossem submissos a Deus e estivessem em comunhão com Deus, seria motivo de cura e de bênção para outras pessoas. Então nós precisamos pensar nisso e buscar um arrependimento. Eu não estou acusando ninguém, e nem tenho esse direito, Estou falando de mim mesmo, Então, numa situação de opressão, numa situação semelhante a essa que nós estamos vivendo, nós deveríamos estar revendo a nossa postura, a nossa fé, aquilo que nós falamos a respeito do cristianismo, aquilo que nós praticamos. E conforme conforme a Bíblia nos exorta, se há em nós caminho errado, nós precisamos consertar, nos arrepender dos nossos pecados, para que venha cura sobre nós e venha cura sobre a nossa nação, sobre a nossa terra. É disso, é disso que a Bíblia fala e é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Então, nesse contexto, o tema desse vídeo, nós confiamos no amor de Deus nesses últimos dias? Nós confiamos no amor de Deus Pai nesses últimos dias? E por que essa pergunta? Porque ela tem a ver com tudo isso que eu estou falando, Deus é um Deus amoroso,
Deus é um Deus cuidadoso, né? Um Deus misericordioso. E se nós temos sido oprimidos, né, por toda essa situação envolvendo a atual pandemia, que tem muito mais a ver com fraudes, né, políticas econômicas do que exatamente a doença em si. Então, se nós estamos sendo oprimidos por toda essa situação que tem trazido vários problemas econômicos, sociais, né, religiosos, então isso significa que Deus não ama, que Deus não é justo, né, que Deus está fazendo alguma coisa errada. Então não tem nada em Deus ruim, não tem nada em Deus de mal. Deus é bom o tempo todo, né? Então, se as coisas não estão bem, se nós estamos vivendo uma situação de desgraça, de praga, de doença, né? Porque nós de alguma maneira nós nos afastamos do amor e da graça desse Pai, né? De alguma maneira nós estamos desconectados com aquilo que Deus quer que nós sejamos, que acreditemos e sejamos. Eu sei que tem muitas pessoas que aproveitaram esse período, estão aproveitando, né, para estar mais com as suas famílias, para ler mais a Bíblia, para estudar, mas isso é aquela situação, né, que parece violenta, né, que parece ofensa e não é, né? Isso é uma coisa que nós temos que fazer o tempo todo, não precisaria vir nenhuma praga, nenhuma pandemia para a gente restaurar o nosso altar, né, a nossa vida com Deus. Isso a gente tem que fazer o tempo todo, né? Não tem a ver com dias de opressão, né? Louvado seja Deus se acordamos para isso, né? Então isso é muito importante. Mas grande parte das pessoas do mundo, e com certeza isso está próximo de você aí, né? Grande parte das pessoas do mundo estão sofrendo e sofrendo muito com essa situação, né? Então, isso não é culpa de Deus. Deus é um Deus amoroso, um Deus gracioso. E lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, né, no versículo 27, existe uma situação assim que representa bem isso que pode acontecer conosco, né? Que o povo de Deus lá naquele momento viveu, e isso pode estar acontecendo conosco aqui também, né? No momento ali de entrar na terra, né, o povo duvidou do amor de Deus, né? O povo usou exatamente esses termos, né? Esse Deus nos odeia, né? Então, por causa desse posicionamento de achar que a injustiça e o mal está em Deus e que as ações de Deus são para o mal, o que é impossível, Deus nunca age para o mal e nunca age com a injustiça. E por isso que governantes e todo tipo de autoridade que agem com a injustiça não estão representando Deus, né? E em Lucas, no capítulo 13, no versículo 12, aquela passagem da mulher encurvada, isso representa mais uma vez, né, essa realidade, essa verdade, né? E lá nessa passagem diz que essa mulher estava oprimida, ela andava encurvada, ela tinha uma doença física, mas essa doença física era causada por pressão e por opressão espiritual, por opressão demoníaca, né, por opressão das trevas, coisa que grande parte das pessoas hoje em dia nem estão pensando mais, né, acreditando que a ciência, que a medicina, que as diferentes áreas da medicina resolvem todo tipo de problema, como se não houvessem mais demônios, como se não houvesse mais ações demoníacas, o que é um grande engano, né? E Jesus cura essa mulher, e o curioso é que ele estava na sinagoga. As mulheres na sinagoga, elas ficavam separadas, elas ficavam distantes, né? E Jesus Cristo chama essa mulher próxima, né, dele, à frente dos homens, e traz a vida, traz a libertação para essa mulher, né? Mas o que deve ficar claro para nós, as palavras de Jesus Cristo, né, que para essa mulher, né? Mulher, estás livre da tua doença, né? Então, esse é o desejo desse Pai amoroso nesses dias. Livrar-nos de todo tipo de doença, livrar-nos de todo tipo de opressão. Não só nesses dias, nós estamos falando desses dias porque esse é só o nosso contexto histórico, né? Mas esse Pai amoroso e cuidadoso quer nos livrar de todo tipo de sofrimento em todo momento, né? Então, se o sofrimento nos acomete, é porque nós é que estamos fora. Assim como o povo lá no Antigo Testamento, naquele momento, nós estamos duvidando desse amor e desse cuidar de Deus. Deus não descuida de você, Deus não descuida dos seus filhos. Deus não descuida dos seus netos, das pessoas que você tem em grande apreço. Deus quer que nós sejamos também esse instrumento de cuidado dele, do amor dele, desse amor
ciumento, violento, grande, forte que Ele tem por cada um de nós. Então vamos pensar nisso, né? Vamos olhar para isso com mais carinho, né? Então nós precisamos imitar aquela geração que confiou no cuidar de Deus, que confiou que Deus tinha um padrão para eles e que se eles se adequassem a esse padrão, eles viveriam bem, seriam felizes, teriam saúde física e espiritual. E esse povo experimentou isso sim, né? Então existe esse antissemitismo dissimulado, né? O antissemitismo começa, por exemplo, a partir do momento que a gente separa Novo Testamento e Antigo Testamento, né? Então não existe separação, né? A palavra de Deus é única, o plano de Deus é único. Deus chamou um povo, o povo judeu, para por meio desse povo trazer a salvação sobre todos os outros povos da terra, né? Salvação para mim, para você, em Jesus Cristo. E esse Deus continua sendo um Deus amoroso, um Deus que quer trazer cura para você, um Deus que quer trazer cura para mim. E nesses dias em que isso tem sido questionado o tempo todo, a gente já ouviu o caso, inclusive, de pessoas sendo presas porque quiseram fazer oração pela cura da nova doença, né? Então, assim, um tipo de uma guerra, né? Um tipo de uma guerra, assim, bem declarada contra os princípios de Deus. E Deus não quer curar? Claro que quer, né? Então, é próprio de Deus trazer a cura e trazer a vida e trazer a salvação. Então, que Ele nos ajude nesses dias em que esse materialismo tem se exacerbado, né? O vídeo do professor Joanilson Rodrigues tem um dos vídeos que trata sobre isso, né? Esse materialismo forte, seja no comunismo, seja no capitalismo, nesses dias que nós estamos vivendo. Então, assim, que esse materialismo, ele não atinja você, né? Que essas ideias de um Deus distante, de um Deus que não se preocupa conosco, de um Deus que não resolve mais os problemas e que é a ciência que resolve. Então, que essas ideias demoníacas e mentirosas possam deixar de ocupar nossa mente e nosso coração, né? Então, que possamos confiar que o Deus continua sendo amoroso e justo. Ele continua querendo cuidar de mim, de você e da nossa família. Que possamos andar nessa verdade no dia a dia e que Deus continue cuidando de cada um de nós. Deus te abençoe e até a próxima.